Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Graça e paz. Me ame nesta noite, viu? Nós vamos compartilhar. Vou compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Já faz uns 3 meses, mais ou menos, eu tinha uma pregação prontinha. No discipulado, o pastor ministrou uma palavra em janeiro. Eu falei, meu Deus, ele está falando tudo que o Senhor já falou para mim. Ele está pregando tudo que o Senhor já pregou no meu coração. E aí as ministrações elas foram se repetindo, né? E Deus confirmando tudo. E o Senhor mudou a ministração quando eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou no meu coração de Salmo 127. Então, nós vamos falar de uma edificação hoje, edificando a casa espiritual. A palavra de Deus diz em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para nós, né? Que Ele já começou a boa obra. Nós permitimos que Deus começasse uma obra em nós quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Mas nós precisamos entender uma coisa, o que é edificar essa casa? Edificar é erguer, é levantar, é construir algo. E quando nós estamos longe de Deus, nós temos uma casa mundana. Uma casa onde nós fazemos aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós temos vontade. Nós colocamos dentro dessa casa aquilo que nós queremos. Quem manda em mim sou eu faço da minha vida o que eu quero. E nós vamos por aí, né? Fazendo aquilo que nós queremos. Mas aonde Deus está nisso? Se Ele diz que Ele vai construir em nós uma casa, uma morada para Ele. Então, assim, o maior referencial de nós, para nós, não de nós, mas para nós, é Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Ele passava por tantas situações, mas Ele não perdia a paz. Ele não mudava o comportamento dele. Jesus se irou, mas Ele não pecou. Ele não falou mal daquelas pessoas que se levantavam contra ele, não é? E no Salmo 127 diz, aqui em Filipenses 1:6 fala que o Senhor começou uma boa obra em nós. Começou a construção, certo? Nós éramos apenas barro. Ele começou uma construção, construiu uma casa. Salmo 127:1 diz, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil o sentinela monta guarda. Vamos ficar com a primeira parte. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil nós trabalharmos. Se Deus começou uma construção, quem é o dono da casa? Somos nós? Não. É Ele. Foi Ele que começou a obra, é Ele que está edificando essa casa para Ele, mas nós precisamos permitir que Deus faça isso. Porque se nós não permitirmos, essa casa, essa construção, ela não vai ser erguida. Essa casa espiritual, ela não vai ser edificada. Quando nós edificamos, a palavra de Deus diz que inútil é aquele que trabalha para edificação.
Então, nós precisamos buscar em Deus como que eu vou ser edificada em Deus, tendo um relacionamento com Deus. Se eu sou casa, eu não posso ser casa e morador, posso? Não. Eu sou apenas casa. E para nós entendermos que nós somos casa de Deus, essa casa precisa estar cheia da sabedoria de Deus, precisa ter a linguagem de Deus, precisa ter relacionamento com Deus todo o tempo para que Ele continue morando nesta casa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas vezes nós deixamos Deus de lado, começamos a fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, vestimos a roupa que nós queremos, fazemos a dívida que nós queremos, nos embolamos todo e depois queremos que Deus dê um jeito na nossa vida. Como se nós colocamos o morador da casa fora da casa. Quando nós fizemos essas casinhas aí, aqui nessa casinha aqui tem uma luz, acende para mim, cara. Casa de Deus, ela precisa estar com uma luz contínua. Essa luz ela não pode se apagar nunca. Se nós vamos, quando o Senhor me deu essa mensagem, Ele me lembrou que nós estamos no mês de casas de paz. Dia 31, agora, de março, né, pastora? Vai ter o dia D, né? Das casas de paz, onde nós vamos começar um ciclo de casa de paz. Mas para eu ir falar da paz de Jesus para as pessoas, eu preciso ter essa paz. Eu preciso ter convicção no meu coração de quem é Jesus. Eu preciso saber que eu sou morada de Deus. E se eu sou morada de Deus, eu sou uma casa ambulante. Não é verdade? Eu não sou uma casa plantada num lugar, eu sou plantada na rocha, que é Jesus. Mas aquele que é nascido do Espírito é levado pelo vento aonde Ele quer levar. Para nós pregarmos a palavra, nós vamos andar levando o Evangelho. Quando Jesus diz, fique aqui, até que sejam cheios do Espírito Santo para fazer a obra, muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, vazio de Deus. Essas casas aí, elas estão vazias. Vocês estão vendo aqui na parede essas casinhas? Elas estão vazias e sem luz. Mas quando nós deixamos que Jesus entre na nossa casa, essa luz se acende no nosso coração, gerando luz ao nosso entendimento, para que a gente entenda a palavra de Deus, aquilo que nós não entendíamos, nós passamos a entender. Porque isso é gerado pelo Espírito Santo. E engraçado, né? Eu não sei se é engraçado, se é interessante, se é um propósito de Deus. O ano passado, a minha macro, ela foi em setembro, né, pastora? A pastora faz sorteio para ver o mês que a gente cai, era de setembro, eu achei que eu ia cair lá para o final do ano, esse ano, quando ela mandou no grupo lá, que minha macro era em março, eu falei, Jesus tem misericórdia de mim. Né? E aí Deus foi mostrando as coisas, mudando as coisas de lugar, exatamente. Deus foi mudando as coisas de lugar. O ano passado, a minha macro, faltava 3 meses para acabar o ano. Esse ano se passou 3 meses, falta 9. Tem um propósito ou não tem? Uma mulher, ela gera filho, o filho é gerado em 9 meses, até nasce de 7, mas o plano de Deus é para nascer de 9. E o que Deus falava no meu coração é que esse é um ano de geração. Então, mulher, você que quer filho, pare de se lamentar, pare de se atribular. Se tem um morador na sua casa, que é aquele que gera, o Espírito Santo, ele é gerador. Eu sempre falo que mulher não faz filho, mulher faz sexo. E Deus gera filho. É ou não? Porque se as mulheres tivessem o poder de fazer filho, ninguém estava aí sem engravidar. Você faz sexo, no tempo de Deus ele gera filho. Porque Ele é fiel naquilo que Ele diz na sua palavra, que no reino de Deus não existe mulheres estéreis. Então, pare de se lamentar, sentar na cadeira, ficar esquentando o banco, esperando engravidar. Vai gerar filhos espirituais que Deus vai te dar os carnais.
Está na hora da gente começar a se mover dentro da vontade de Deus, porque se o Senhor é morador, eu preciso ser cheio de paz, eu preciso ser cheia de amor. Se você olhar para esses quadrinhos aqui, olha, santidade, isso tem que estar na casa de Deus, dentro da casa. Ali está escrito adoração, precisa estar dentro da casa de Deus. Ali está escrito amor. Para gerar filhos espirituais, nós precisamos de muito amor, porque muitas vezes eles nos rejeitam e a gente tem que continuar amando. Aquele outro é esperança, né? Aquele lá é... eu já não enxergo lá. Beneficência? Referência? Bom, seja lá o que for, está tudo aí. Tudo precisa estar dentro da casa de Deus. E uma das coisas que o Senhor me mostrou, você compra algo novo para dentro da sua casa. O que você faz com o velho? Você continua guardando com dó de doar? Ou você encosta ele no canto, que ele vai te servir? Roupa, sapato, estamos sempre comprando, mas a gente não abre o nosso armário de sapato, de roupa, e faz uma doação. Não daquilo que você não quer mais, daquilo que não presta, mas daquilo que é bom. Porque Deus não dá nada estragado para ninguém. Deus dá tudo para nós, aquilo que é de excelência. Estou falando isso porque Deus falou no meu coração tão claro. Eu ganhei algo, né, que eu já tinha. Eu falei, bom, eu vou ficar com 2. Deus falou assim, não, você vai passar para frente aquilo que você tem. Você não precisa de 2, você precisa de 1. E às vezes nós somos mulheres acumuladoras. Vamos guardando coisa, guardando coisa, guardando coisa. Esse dia eu já falei, pastora, tem bazar lá na igreja lá, porque eu já vou começar a fazer um limpa no guarda-roupa, de sapato, que a gente fica aí sempre usando o mesmo sapato. Eu sou uma que adoro um sapatinho assim, que não faz calo no meu pé, não me incomoda. Eu gosto desse sapato. E às vezes a gente vai se tornando aquela mulher acumuladora. Fomos para um acampamento tão abençoado, cheio de poder, mas eu sou aquela mulher pertinente. Que quando o pastor ele fala o título de um acampamento, eu vou perguntar para Deus o porquê. Eu estava lembrando, ainda compartilhei com a pastora, que nós tivemos um acampamento, poder para testemunhar. Fiquei assim, me remoendo, orando, buscando a Deus por vários meses, até chegar ao acampamento. Deus, o que é isso, poder para testemunhar? Porque eu vejo o povo testemunhar, mas muitas vezes ele dá um testemunho, porque em pouco tempo ele já está no mundo fazendo tudo o que ele fazia. E esse não é um testemunho que glorifica a Deus. Jesus disse que ele nos deixou para sermos testemunho. E eu preciso saber, Senhor, para que esse poder para testemunhar? Que tipo de testemunho nós precisamos dar? Deus me levou, me arrebatou. Eu tive um arrebatamento de sentido e Deus me mostrou realmente quem eu era. Que Deus, nessa noite, mostre para você realmente quem você é na sua casa, aonde você estiver. Porque na igreja é muito fácil a gente ser crente. A gente é bonzinho, hoje eu estou até bonitinha, está vendo? E às vezes a gente se arruma toda, né? Vem para a igreja e você sabe por que nós não decoramos a igreja com toda aquela pompa? Porque eu arrecadei dinheiro para as minhas discípulas, e aquelas que não estão a fim de dar, eu já vou dizer, vocês estão perdendo a primícia, certo? Porque a pastora ela falou algo assim extraordinário que edificou muito a minha fé e o meu coração, porque ela falou de umas cadeiras que a gente precisava, eu quero minha cadeira, e eu semeei, essa semeadura de cadeiras foi algo precioso para o reino de Deus. Então, assim, quando Deus nos dá uma direção e nós passamos para os nossos discípulos e eles não fazem conta daquilo que nós estamos compartilhando com ele, eu vou receber a minha parte e a dele, e ele vai ficar sem. Né, Adria? Cadê a Adria, gente? Está lá em cima. A gente tem a gente fala, olha, se você for escalado para fazer e você não faz, a palavra de Deus ela é clara, quando diz assim, tira daquele que não fez nada e dá para aquele que tem muito. Aí eu digo, então, pode mandar para mim, vamos fazer, nós vamos trabalhar. E aí, eu arrecadei uma boa oferta. Isso porque nem metade delas semearam ainda. Porque não receberam, né, meninas? E nós vamos mandar para a Índia.
Eu tenho uma boa oferta para mandar para a Índia, porque eu sempre converso com o Marcelo, ele sempre manda pedir orações, a gente está orando pela perseguição, pelas crianças que estão precisando de material escolar, de roupas, viúvas. Eu digo, graças a Deus que eu nasci num país como o Brasil. Sou viúva e sou uma viúva abençoada, bem-aventurada, né? Porque Deus tem suprido todas as minhas necessidades, eu não tenho falta de nada. Então, assim, eu sempre falo para o Senhor, eu não quero comprar remédio, eu quero que sobre dinheiro para eu abençoar a vida de outras pessoas. Mas eu não faço isso esperando nada em troca. Eu gosto de fazer isso, e as pessoas que eu ministro a palavra, as pessoas que eu abençoo, ela vai me honrar quando ela amar a Deus de todo o seu coração, quando ela fazer pelos outros aquilo que eu estou fazendo por ela. Isso agrada o meu coração. Isso me deixa cheia de gratidão. Hoje eu falei para uma discípula minha, você quer me honrar? Vai ganhar vida para Jesus, vai trabalhar. Porque aquilo que Deus, a honra, não é só você ganhar presente, não é só você ganhar isso, ganhar aquilo. A honra de um discípulo para o seu discipulador é trabalhar na obra com alegria no coração, com muito amor, fazendo para alegrar o coração de Deus, para que Ele seja glorificado. Isso agrada o coração de Deus. E o que é edificar uma casa espiritual? É o que essa casa, o que é esta casa em Deus? Edificar pessoas com a minha vida. Se estou edificada, a minha casa, a minha vida e as outras pessoas que caminham comigo, aquelas que estão próximas, elas também serão edificadas. Então, o Senhor, Ele nos leva, mas como que eu vou ser edificada se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho vida de busca? Querido, 2 semanas em seguidas, eu fiquei preocupada, porque foi ontem que eu sonhei esse último sonho com casas. A semana passada eu sonhei com uma casa e eu estava no meio de um povo. Estourava algo como se fosse uma bomba, mas era uma sujeira que explodia no meio da sala e sujava todo mundo que estava naquela casa. Acordei, orei a Deus, coloquei aquelas famílias diante do Senhor, não sei quem era, eu sei que eram pessoas conhecidas, mas essa casa explodia uma sujeira dentro da casa. De ontem para hoje, não. Ontem, amanhecendo ontem, eu sonhei que eu também estava no meio de uma casa e eu sentia um estalo. Eu falei assim para algumas pessoas, vamos sair daqui porque isso aqui vai afundar. As pessoas, parte delas deram ouvido e parte delas não. A casa deu um estalo, eu falei, gente, vamos sair daqui que isso aqui está sendo abalado. As pessoas não deram crédito e elas foram engolidas com um buraco que se abriu. A casa realmente, houve como se fosse um terremoto no meio da casa, não era fora, era no meio da casa e aquelas pessoas eram engolidas. Então eu creio que Deus, se Deus nos deu uma direção a respeito de casa de Deus, nós precisamos deixar Deus edificar essa casa para que ela não seja destruída. Para nós termos uma vida edificada, nós precisamos edificar em Deus. E nós precisamos saber qual é o propósito. Então, nós edificamos vidas, né, com uma vida edificada em Deus. Não é edificada em qualquer coisa. Efésios 4, 29 diz, nenhuma palavra torpe, porque muitas vezes, né, a nossa língua, nós falamos coisas que não devemos, ouvimos coisas muitas vezes que nós não gostamos e respondemos em seguida. Fazemos comentários que desagradam a outras pessoas. E quando nós ferimos, né, com palavras, nós ferimos as pessoas, falamos coisas que não vão edificar as pessoas, nós não estamos construindo nada, nós estamos desconstruindo algo que Deus estava construindo. Né? Em Efésios 4, 29, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da sua boca,
mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Então, assim, quando eu falo coisa boa para vocês, coisas boas, eu também estou ouvindo, eu também estou me alimentando, porque eu estou ouvindo duas vezes. Eu estou ouvindo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Então, quando eu falo para você, aí a palavra de Deus diz, né, que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir aquele seu amigo, né, que te chama nos finais de semana para as festinhas mundanas, e você deixa de buscar a Deus para estar nesses eventos. As pessoas deixam qualquer coisa, e eu falei assim, no final do ano, eu não fui para a virada. Fiquei muito triste. Tomei uma bronca da pastora também depois, que eu nem sabia que ela tinha ficado brava comigo. Mas graças a Deus que Deus me lembrou de pedir perdão para ela lá no reencontro. Que ela tinha ficado magoada comigo, achando que eu não tinha ido porque eu não tinha me esforçado. Eu me esforcei bastante. Mas eu ainda falei para Deus, Senhor, eu sei que eu vou ser julgada, final de ano. As minhas filhas estão aí. Eu falei, Senhor, eu sei que eu vou ser julgada por aquilo, pelas pessoas que não sabem porque eu estarei lá. Mas o Senhor sabe porque eu não estou. Eu me troquei, eu me arrumei inteirinha, fiquei chamando o Uber, um atrás do outro, liguei para irmãos, liguei para discípulos, falei com muito, ninguém me achava. Hoje foi a mesma coisa. Discípulos precisam estar mais atentos quando nós estamos em movimento no reino. Eu estava em casa, não conseguia falar com ninguém aqui na igreja. Chamei, acho que uns 3, 4 Uber. Eles me deixavam esperando 10 minutos, 15 minutos. Passou 40 minutos e nenhum veio. Aí, quando eu liguei, consegui falar com a Vilma, Avelino foi me buscar, graças a Deus pela vida dele. Louvado seja Deus. Ele foi me buscar e aparece um Uber na porta. Eu falei, agora não quero mais. Meu amigo está vindo me buscar. Acontece essas coisas. Né? Acontece. Mas Deus sabia que eu queria estar lá. E às vezes nós somos julgados por coisas, as pessoas nos julgam por aquilo que elas não sabem. Mas a pastora, eu sei que ela não me julgou. Ela ficou triste porque não estava lá, porque ela falou desse final do ano, dessa virada, o ano inteiro. Chegou no final do ano, eu não estava lá. Então, o coração dela se entristeceu, sim. Mas outros que disseram, nossa, mas por que a do Carmo não está aqui? Sim, fala, né, Maria? Não é que a Maria fala, não, gente, eu só estou falando porque eu tenho intimidade com ela. As pessoas falam, mas antes de você abrir a boca e sair julgando as pessoas, procura saber, por que a pessoa não apareceu? Por que ela não estava lá? Qual foi o motivo? Às vezes a gente não pergunta, a gente sai julgando, falando, né, metendo a boca nas pessoas. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós agimos dessa forma, nós não estamos sendo na vida das pessoas a boca de Deus. Nós estamos abrindo a boca para falar palavras torpes que desagradam o coração de Deus. Então, se nós somos casa, Deus é o morador e Ele decide o que fazer com essa casa. Nós vemos na ministração da dança, né, sou tua casa, né, entra e toma o teu lugar, muda tudo de lugar. Será que nós estamos dispostos a deixar Deus entrar na nossa vida e mudar tudo de lugar? Nós precisamos estar dispostos, porque essa casa nós não mandamos nela, não. Se Deus é o Deus da sua vida, você não manda nessa casa, quem manda é Ele. Na minha casa entra quem eu quero. O portão está fechado, entra quem eu quero. E aquele que tentar entrar sem ser convidado, ele vai ser fulminado no portão. Porque aquela casa é de Deus. A minha vida é de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Quando o Senhor me levou a ministrou meu coração a respeito dessa casa, Ele me lembrou exatamente quem eu era antes dele entrar na minha vida.
Eu era uma mulher amargurada, e quando eu vim para Jesus, eu não vim porque eu tinha necessidade financeira. Eu fui para a igreja, né, ao nosso ver, eu fui para a igreja por acaso, alguém me convidou. E eu era tão maravilhosa, antes de eu aceitar Jesus, que eu fui para a igreja, as pessoas que estavam na igreja falaram assim, vem que eu vou te apresentar fulano, fulano, fulano. Eu não quero conhecer ninguém, então não me apresente ninguém, porque eu não quero conhecer ninguém. Do jeito que eu entrar, eu quero sair. Aí o pastor, né, pastor com essa mania de porta dele, que é uma benção. E aí, minha amada, gostou do culto? E aí Deus fala para você que quando Ele te escolheu, você era uma mulher pobre de espírito. E nós somos só pobres não, nós somos miseráveis. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não mora em nós, então nós somos pobres, miseráveis. Porque em Apocalipse diz assim, você que acha que você tem alguma coisa, você é pobre, miserável, cego e nu. Então vem para mim e compra ouro refinado no fogo. Então sem Deus nós não somos nada, nós somos pobres. Nós não temos coisa alguma. Nós somos pessoas miseráveis, mas quando nós permitimos, né, que Deus entre na nossa vida e diz assim, Ele muda tudo de lugar. Então a primeira coisa que Ele vai ser, olha, você vai tirar isso, você vai tirar aquilo. Não, Deus, mas acho que alguém estava tirando um monte de tralha aqui, né? Da caixa, porque nós guardamos, né, dentro de nós coisas que não tem nada a ver com Deus, se nós não estamos dispostos a abrir mão. Então, abra mão das suas amizades mundanas. Sabe, se você tem um amigo que você gosta no mundo, traz ele para Jesus. Eu falo que a Naí, a mãe da Lê, era uma bênção, gente. Eu preguei numa favela para traficante lá no Ieda. Fiquei 3 meses pregando para um traficante lá. E eu chamava ele para vir para a igreja, ele era condenado à morte e ele não vinha nunca. Eu falei, Deus, quando que o Senhor vai me tirar dessa favela que eu saio daqui cheirando maconha? Porque ele usava droga a noite inteira e eu saía fedendo de lá, gente, não é brincadeira, eu saía fedendo de lá. Falava, Deus, eu estou cansada de estar nesse ambiente de favela, quando o Senhor vai me tirar daqui? Fiquei, todo mundo desistiu e eu fiquei sozinha naquela casa. 10 horas da noite, 9h30, 10 horas, eu estava saindo da favela, lá do Ieda, não era nas bocas, naquelas vielas, sozinha. Ninguém nunca me faltou com respeito. Ninguém nunca falou nada para mim. Sempre fui respeitada, passava no meio das bocas assim, dava boa noite para todo mundo. Um dia um invocou para mim e falou assim, você não gosta da gente que usa touca, não? Você tem preconceito? Eu falei, imagina, eu também gosto de touca. Só que não, né? Porque ele usava aquela touca assim, meio, muito frio assim, usava aquela touca, a gente quase não via o rosto dele, né? Aí ele, naquele dia, eu estava conversando com um que era das bocas lá, e ele falou assim, você não gosta de gente que usa touca, não? Você tem preconceito? Eu falei, imagina, eu também uso touca, só não uso porque eu não tenho. Mas eu não tinha porque eu não gosto. Muito, só no frio. Né? E aí a gente, às vezes, nossa, o cheirosinho é bom, você manda ele entrar, senta nas primeiras fileiras, e no dia que começar a vir aquela leva do inferno, querendo entrar tudo na igreja, você precisa estar cheio do Espírito Santo, repreender todo o demônio que está na vida dessas pessoas para que elas sejam libertas. Porque enquanto na nossa visão está sendo, nós estamos olhando só para o bonitinho, perfumadinho, Deus não vai enviar aqueles miseráveis para ser rico, para ser aqueles que vai edificar essa casa de Deus trazendo os seus bens. Às vezes a gente tem a visão que nós temos não é visão de Deus. É uma visão de preconceito. Graças a Deus que Deus me libertou do manto da viuvez. Porque era algo que trazia um peso, trazia um jugo sobre as minhas costas, é porque viúva parece que não pode fazer nada. Quem diz? Eu posso fazer tudo muito mais do que vocês que têm marido. Eu posso viajar, assim, olha, eu vou para vários lugares assim, eu só tenho que pedir permissão para Deus. Porque eu não tenho marido, meu marido é Deus. Então, assim, se Ele liberou, bora nós. É eu e Ele. A gente pode se divertir, a gente pode ser feliz aonde nós estivermos. Esse negócio de viúva não pode isso, não pode aquilo, porque não tem marido.
Para mim, eu falo para você, graças a Deus. Tenho Deus como meu marido, aquele que é a minha cobertura, que não falha nunca, não tem buraco. Eu nunca vou me molhar na chuva, porque a cobertura não tem furo. Não é? Nós precisamos entender que Deus, né? Oportunidade teve, mas eu não estou afim. Nessa casa aqui, só entra quem eu permitir. E eu deixei o Senhor Jesus entrar na minha vida para ser o Senhor da minha vida. Para ser o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, tudo que eu tenho é dele. Então, eu não tenho apego a coisa alguma. Se Deus mandar eu dar, a Gisele tem um sonho de comprar algo. Aí, eu peguei, tinha um dinheiro lá, dei para ela. Falei, toma aí uma semente para você comprar aquilo que você quer. Ela foi para o acampamento, aí voltou do acampamento e falou assim, mãe, Deus mandou eu entregar aquela oferta. Eu falei, o quê? Porque foi tão engraçado que Deus pede exatamente aquilo, né? Deus mandou dar aquela oferta. Eu falei, se Deus mandou, leva logo. Né? Leva logo, porque a gente entende uma coisa. Se a semente tem que morrer para frutificar, ela tem que morrer primeiro dentro de mim. É o desapego. Nós precisamos desapegar de muita coisa. Nós temos apego a muitas coisas. Nós temos apego a gente, nós temos apego a coisas dentro de casa, nós temos apego a dinheiro, nós temos apego a filho, nós temos apego a isso, aquilo, outro. Gente, vamos desapegar e se apegar somente a Deus. As demais coisas, Ele vai colocando tudo no lugar. Mas nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo. Porque se Ele começou a boa obra, Ele nos ensina a edificar. Ele diz, se nós não edificarmos essa casa, em vão trabalha aquele que edifica. Então, eu tenho que trabalhar, eu gosto de trabalhar, né? Eu e a Adri, a gente rala nos encontros, com prazer, dando risada de situações assim, né? Que a gente já viveu nos reencontros, nos encontros, né? nos acampamentos, a gente se diverte trabalhando, e é tão edificante isso, esse tempo que nós estamos juntos, trabalhando, compartilhando das coisas e rindo de nós mesmos, né, Adra? É tão bom, a gente ri de nós mesmos, das nossas besteiras, sabe? Isso é muito bom. Então, quando nós vemos, Deus diz que da nossa boca não pode sair palavras torpes, né? Nós precisamos edificar as pessoas que estão próximo de nós, né? Para que Ele nos conceda graça para nós e para aqueles que nos ouvem. Em 1 Coríntios 6,19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês não são de vocês mesmas. Você não é do fulano nem do Bertrano, você é de Deus. Eu sou de Deus, nós somos de Deus. Então ele diz, vocês, esse corpo aqui, que Ele construiu para Ele, não é você mesmo. Então nós não temos o direito de usar qualquer roupa. Porque muitas vezes nós falamos de roupa, aí você diz assim, nossa, do Carmo, mas eu estou bem vestida. Certo? Aí você olha para a pessoa, por fora ela está bem vestida. E por dentro? Por dentro ela está sendo exposta publicamente. Então não basta a gente estar com uma roupinha assim. A gente precisa colocar uma roupa. Se olhar no espelho e dizer, Senhor Jesus, está bom. Espírito Santo, essa roupa está adequada para que eu vá. Não é só para a igreja, não. É para qualquer lugar. Não é só a igreja. Essa roupa está boa para você ir para a igreja. Não, essa roupa não está boa para você ir para lugar nenhum. Se a roupa não é decente na igreja, ela também não é decente para você estar em outros lugares. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos desperte. Para que a gente, gerando luz ao nosso entendimento, para que a gente entenda, para que a gente seja transformado pela renovação de mente.
Você está vendo aquela casinha lá no fundo? Aquilo ali é os batimentos de um coração que forma uma casa. É tão pequeno, né? Mas é só para a gente ter uma ideia. Quando você vê naquilo que a gente colocou, é um batimento cardíaco que forma uma casa. Dentro dessa casa aqui existe um coração que precisa bater por Jesus. O nosso coração tem que bater por Jesus. Nós precisamos ter esse desejo. Quem é adolescente, né? Eu não espero que, em nome de Jesus, essas adolescentes não tenham esse sentimento, até que seja tempo. A palavra de Deus diz, não desperte o amor se não for tempo. Tá? Mas eu lembro que na minha adolescência, eu tinha 17 para 18 anos, eu conheci um jovem lindo, 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 era tudo que eu queria para a minha vida. Aí você diz, esse é o homem da minha vida. Só que não. A paixão de doideira, né? Aí você olha, esse é o homem da minha vida. Aí ele morava em outra cidade. Quando ele vinha me ver, eu tinha aquele taque cardíaco. Coração batia, né? Eu falava, nossa, hoje eu vou ver o meu amado. Mas não era os namoros de hoje em dia, pouca vergonha, né? Era aquele namorico de pegar na mão, de ir no cinema. Não era as poucas vergonhas de hoje. Não era ficar. A gente fica quando casa. Quando não casa, a gente não fica para lugar nenhum. Né? E aí eu vinha, né? Quando foi um dia, eu fui para o casamento do meu irmão, que ia casar, meu irmão mais velho. Cheguei numa rodoviária, não sei se aquela mulher era espírita, não sei se ela era de Deus, até hoje eu não sei. Estava na rodoviária, eu ia para o casamento do meu irmão, ela sentou do meu lado e falou assim, jovem, você namora um moço, ele é apaixonadíssimo por você e você por ele, mas vocês não vão casar. Quase que eu falei para ela, não te perguntei. Ela falou assim, vocês não vão ficar juntos, mesmo se amando, vocês não vão ficar juntos. Você vai fazer uma longa viagem, lá você vai conhecer o seu esposo. Eu falei, tá louca. Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou viajar? Meu pai nem deixa. Né? E eu era adolescente. Gente, eu vim para Campinas em 79. Conheci o meu esposo no ano de 80, nós casamos. Formei minha família aqui em Campinas, então hoje faz exatamente 40 anos. Né? Foi dia 7 de março de 79 que eu vim para Campinas. Então, assim, essa foi uma terra que Deus me fez prosperar, Deus me deu uma família, Deus me amou, conheci Jesus. E depois que eu me casei, já tinha minha família, eu lembrei dessa mulher, gente. Ela falou para mim naquele tempo, aquilo ali se apagou da minha memória, eu não lembrei mais desse caso. Mas aconteceu aquilo que ela falou. Se veio de Deus, amém. Né? Porque ela falou coisas boas e aconteceram, mas na hora eu fiquei com raiva dela. E às vezes Deus faz isso com a gente. Fala coisas assim, você fica com aquele sentimento, não é nem com raiva de Deus, não seja tola, né? Você fica com aquele sentimento daquela decepção, como assim, Deus, né? Como que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Deus diz, minha filha, mas isso não é para você, eu tenho coisa melhor para você. Não, Deus, mas eu quero isso. Mulher, você que não engravidou ainda, deixa eu dar um recado para você. Não vou falar que você vai gerar filho amanhã, não, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Se Deus não te deu filho até agora, é porque Ele está te dando livramento. E tem coisas que nós nem deveríamos pedir para Deus. Simplesmente amar a Deus, descansar nele e esperar. Com alegria no coração, porque tudo Ele faz. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é eficaz. Eu sou prova disso, porque eu digo assim, ó, se Deus deu jeito em mim, Ele dá jeito em qualquer coisa. Então, quando você olha, até pastora, nós. Né? Se Deus deu jeito na gente, olha, gente, Ele vai mudar qualquer coisa na sua vida, vai mudar aquela pessoa que deu pessoa insuportável. Deus diz, você era igualzinho. Era isso que eu ouvia de Deus. Você pensa que não? Quando eu chegava para Deus, reclamava de alguém, Ele falava, pague preço, você era igualzinho. Eu falei, vixe.
Aí a gente se acha bom diante de Deus. Não, mas eu faço tudo. Estou cansada de trabalhar nessa obra, ninguém me reconhece. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não coloca julgo sobre ninguém. Deus não dá fardo para ninguém. Se nós estamos cansados de fazer a obra, é porque nós estamos fora do propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para nós. Mas nós precisamos colocar em prática os planos de Deus e os propósitos que Ele tem para nós. Porque se a gente for ficar sentado esperando, Deus tem misericórdia de mim, vai para a beira da estrada ficar igual Bartimeu. Né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando ele foi, Deus deu a vista para ele de volta, Jesus, ele voltou a trabalhar. Ele não ficou se fingindo de cego. Quer saber o propósito? Aqui Deus fala, né? Em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Então, a palavra de Deus ela é bem clara, dizer que nosso corpo não pertence a nós mesmos. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós não mandamos nada, quem manda é Deus nesse corpo, né? Aí a gente diz assim, Deus cuida de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus me sara, Deus me cura. Deus cura, Deus sara, mas a gente mesmo, né? Estragamos esse corpo que Deus construiu com propósito, né? Ele começou uma obra quando Ele nos gerou lá no princípio. Ele nos fez para sermos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Cristo em espírito e em verdade. Esse foi o princípio da criação. Deus nos criou com propósito. Mas aí a gente vai crescendo longe de Deus, a gente vai bebendo, a gente vai fumando, a gente vai dormindo tarde, a gente vai fazendo um monte de coisa. Aí fuma, dá um câncer, aí a gente diz, Deus, orar para que Deus sare. Aí bebe, Deus dá uma cirrose, a pessoa sara e continua bebendo. Como é que Deus vai sarar? Deus é misericordioso porque Ele nos salva, muitas vezes, mas nós não vamos, por nós mesmos, estragarmos com as nossas próprias mãos, nós não vamos desfrutar do melhor de Deus. Deus vai nos salvar, Deus vai nos perdoar o tempo que nós andamos longe dEle, mesmo Ele nos tirando da lama do pecado, nos trazendo para a sua presença. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é difícil, né? A gente se converter, é difícil a gente deixar isso, é difícil. Não, com Deus não é difícil. É difícil quando a gente mistura as coisas. É difícil quando nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que Deus quer remover da nossa vida. Mas quando nós damos liberdade, diz assim, Senhor, entra, muda tudo de lugar, tira tudo aquilo que é entulho na minha vida, a porta está aberta. Deixa Ele fazer, dê liberdade a Ele e você vai ver. E você quer saber qual é o propósito dessa edificação? Você quer saber por que eu estou aqui, porque você está sentado aí? Deus preparou esse dia para nós, para realmente mudar a nossa história. Para nós sermos mulheres geradoras de filhos espirituais, filhos carnais. Deus não tem problema em abençoar. Se seu marido tem problema de engravidar, se ele é estéril, Deus vai remover a esterilidade. Se você tem problema no útero, Deus vai sarar e vai te dar filho. Mas para de ficar sentado numa cadeira reclamando, esperando, sem fazer nada. Quando Deus nos cura, é exatamente para nós fazermos algo, não é para nós ficarmos parados. A gente, às vezes, fica esperando, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e a gente não faz nada. Então, vamos se mover, sabe qual é o propósito? Eu vou te falar. Em 1 Pedro 2, no versículo 4 ao 6, diz assim, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, está falando de Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui.
Somos pedra na edificação da casa espiritual. Nós precisamos, Jesus, ele é pedra de esquina. A pedra angular, aquela pedra que todos rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Aí ele diz, vocês também foram escolhidos para estarem aqui como pedra na edificação desta casa espiritual. Então, nós precisamos ser alimentados da palavra para que essa casa permaneça de pé. Não é se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, você vai parar. Não. Com dificuldade, sem dificuldade, com doença, com saúde, né? Busque Deus todo o tempo. Jesus, ele padeceu muito, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, porque existia um propósito, ele precisava morrer na cruz por amor a nós. E nós precisamos prosseguir em Deus para que essa casa permaneça de pé. Pois assim é dito nas Escrituras, versículo 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Jamais. Então, quando nós confiamos em Deus, quando o Senhor nos dá uma direção para as nossas vidas, nós precisamos estar atentos e dispostos a obedecer. Convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, mas deixa do jeito que está. Não precisa mudar nada não, que do jeito que está bom. A gente não está disposto a abrir mão de muita coisa. E aí, como eu estava falando para vocês, deixa eu falar algo. Quando o pastor ele falou que ele estava orando e Deus deu esse título para o acampamento, perseverando. Não, poder para perseverar. Deixa eu compartilhar com você o poder para testemunhar e o poder para perseverar. Porque se a gente não persevera, a gente não vai ver o que Deus faria na nossa vida no futuro. Eu fui para um acampamento de inverno, lá em Bragança Paulista, e eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Eu fui arrebatada e vi Jesus me chamando, e quando eu chegava bem próximo dele, a porta se fechava. Ali Deus me mostrava que se eu morresse naquele momento, naquele dia, eu ficaria. E ele me fez sentir a angústia de um pastor, quando as suas ovelhas são deixadas para trás. Às vezes a gente não se liga com o sentimento de pastor. Ele não ligou para mim mesmo. Ele só liga para o fulano. Eu falo que eu não me converti a uma igreja, eu nem me converti a pessoas, eu me converti a Cristo. Mas eu honro os meus pastores, porque eles amam a Deus e eu também amo. E a gente tem que ter isso no coração. Fazer não é porque se o fulano viu ou deixou de ver. Nós fazemos porque nós amamos a Deus e nós amamos as pessoas que Deus nos dá. Aguentar as pessoas muitas vezes é muito difícil. Muitas e muitas vezes, para Deus mudar a minha vida, eu fiquei noites inteiras chorando com a cara no pó. Para que Deus mudasse minha vida. Porque eu falava para Deus, aquele irmão, ele fez isso e isso comigo. Mas tenha misericórdia dele e de mim, porque eu não sou melhor do que ele. E às vezes a gente está dentro de uma igreja falando que conhece Deus, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da sabedoria e do conhecimento. Mas quando nós nos colocamos debaixo, perto de outra pessoa, nós muitas vezes nos achamos melhor do que ela. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Deus levanta quem Ele quer, onde Ele quer, e nos envia para onde Ele quer, quando estamos dentro do propósito dEle. Então nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e fazer uma faxina. Né? Porque quando a gente sente a dor dos outros, a gente passa a valorizar. A gente nunca sabe a dor de alguém enquanto a gente não passar por ela. A gente nunca vai saber. Então, às vezes, é necessário que a gente passe por aquela dor para que a gente valorize aquilo que Deus faz na nossa vida e saber que Deus é poderoso para remover tudo aquilo que Ele quer.
né? Deserto não é lugar para a gente ficar, mas é lugar para a gente passar. E quando a gente permite Deus tratar conosco no deserto, porque hoje não é diferente, né? Deus está fazendo milagres, Deus está falando, e o povo continua muitas vezes na rebelião. Então, igreja, vocês que estão aqui, a pastora depois pode compartilhar com seus esposos, as pastoras. Eu orando a Deus, cheguei perguntei tanto para Deus, por que esse título, né? Porque Deus tem propósito, nada nessa vida é sem propósito. Eu precisei passar uma experiência com Deus, no poder para testemunhar. Então, eu precisava saber quem eu era, realmente, quem eu era, e para onde eu ia. Para onde eu ia. Se eu morresse naquele dia. Deus permitiu que eu sentisse na minha carne. A minha alma se desesperou, tamanho que eu chorei. Eu digo assim, o avivamento chegou na minha vida, porque eu chorava a semana inteira. Eu chorava em casa, eu chorava no ônibus, eu chorava no trabalho, eu saía chorando, eu amanhecia chorando, eu dormia chorando, acordava chorando. Porque Deus falava comigo todo o tempo. Poder para perseverar. Por que Deus daria esse nome? Deus deu esse nome para a igreja, para o pastor, porque muitos sairão fora do propósito se não vigiar. Se você estava lá, você recebeu esse poder para perseverar, persevere. E se você não perseverou até aqui, fique atento, desperta, porque esse foi um aviso de Deus, nos preparando, né? Por isso, Ele quer entrar na nossa vida, limpar a casa. E essa adoração que eu pedi para a Ju ministrar, Deus falou muito forte ao meu coração. Eu chorei muito na presença de Deus com essa adoração, porque Deus falava muito ao meu coração, quando nós dizíamos assim, Senhor, entra, muda tudo de lugar, nós damos liberdade ao Espírito Santo, tens liberdade aqui. Então, minha amada, ouça, veja se realmente você tem dado essa liberdade ao Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus vazio de Deus. Isso é ativismo. Nós precisamos fazer a obra de Deus, cheio do poder, sabe? Deus tem que ter liberdade, o Espírito Santo tem que ter liberdade para falar pela nossa boca, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam transformadas. Esse é o propósito de Deus para nós como casa de Deus. Somos apenas casa, Ele é o morador e Ele faz o que quer da casa. Ou você permite que alguém entre na sua casa e faça o que quer com ela. Nós não devemos deixar as coisas acontecerem para corrermos para Deus. A intercessão, ela antecipa a bênção de Deus para a nossa vida. Eu falei para a Nil, você tem certeza que você está no ministério certo? Ela olhou para mim com um olho desse tamanho e falou assim, por quê? Falei, porque você é uma intercessora, você tem um coração de intercessora, você é uma mulher que gosta de orar pelo culto e Deus precisa disso. Deus precisa levantar mulheres e homens com coração em Deus, que tenham o prazer de ter relacionamento com Deus, que tenham o prazer de orar, que ame as pessoas. O meu desejo não é ter um ministério de intercessão grande. O meu desejo é ver uma igreja que ora, é ver uma igreja prostrada aos pés do Senhor, é ver uma igreja que tem o desejo de buscar Deus de todo o seu coração. Esse é o meu desejo, ver aqui a manifestação do Espírito Santo de Deus. E sabe quando você vai ver uma igreja cheia de poder, milagres e maravilhas acontecendo? Quando você e eu estivermos cheios desse poder. Porque prédio vazio, ele não tem beleza. Ele tem beleza quando eu e você estamos dentro dele. Amém? Glória a Deus. Vem cá, Di. Vou esperar a Diara falar, porque eu vou também... Eu estou adorando uma oportunidade, né? Estou querendo entrar até no culto dos outros. Queridas, mas eu estou queimando meu coração, estou até tremendo. Porque vocês viram que a do Carmo falou de mulheres que estão tentando engravidar? Vocês sabem que eu estou tentando engravidar desde abril do ano passado, tirando os 2 meses que o marido não estava, dá uns 9 meses de tentativa, e eu já estava ficando angustiada com isso, e os meus exames do Gi, tudo normal, a gente fez aquela preparação para o parto profética.
aquela preparação para começar a engravidar. Compartilhei com as pastoras, nós oramos, então está tudo certo, não tinha problema nenhum. Hoje eu passei em consulta com a doutora Elaine, a nutricionista que veio aqui com a gente, e hoje, ao me examinar, fazer alguns exames lá, ela falou: Andiara, ainda bem que você não engravidou. Ela usou essa expressão. Ela falou: graças a Deus que você não engravidou até agora. Eu fiquei assustada, eu falei: por quê? Ela falou que seu corpo não produz uma enzima e o Senhor está te livrando. E foi para mim que a do Carmo falou agora, que ela falou: se o seu filho ainda não chegou, é porque o Senhor está te dando um livramento. E ela me deu a suplementação dessa enzima, eu vou tomar, aí fica tudo normal, aí sim eu posso engravidar. Então, eu fiquei muito tempo pensando, né, se eu tenho saúde, se o Giovanni tem saúde, se nós temos colocado esse sonho diante de Deus, por que não aconteceu até agora? A resposta é porque o Senhor tem me livrado. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra do Carmo, ela realmente veio de Deus para a minha vida. E eu queria testificar isso diante de vocês, porque Deus é bom, Ele cuida da gente. Amém? Amém. Quando a gente ouve a palavra e ela vem realmente de encontro a muitas coisas, e você deixar Deus mexer e mudar as coisas de lugar, queridas, deixa eu falar uma coisa: nem sempre aquilo que Deus vai mexer é ruim. Nem sempre aquilo que Deus pede para mudar de lugar é ruim. E como é difícil a gente falar: Deus, pode mexer, pode mudar de lugar. Talvez a espera de um filho foi a sua experiência, a minha foi outra, bem diferente. Mas Deus falou assim: olha, está na hora de mudar de lugar algumas coisas. E Deus está mudando muita coisa do lugar. Mas sabe, queridas, que muitas delas não são coisas ruins. São coisas boas. São pessoas que amamos. Mas que Deus precisa mexer e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, seja lá o que for que você tem aí na sua casa, que Deus precisa mexer, deixa Ele mexer. Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque certamente nós oramos e pedimos para Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, mas eu acredito que assim como eu, quando você faz uma oração, você também fala para Deus: mas Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. E apesar de tudo isso que eu apresento diante do Senhor, eu sei que o Senhor tem algo melhor do que eu possa querer para mim. Né? Vamos falar de nós. Então, queridas, aprenda a confiar em Deus. Realmente a nossa lâmpada precisa estar acesa. Nós precisamos da presença de Deus, precisamos do Espírito Santo em todo o tempo. Né? O papel dos sacerdotes era manter o fogo aceso. Esse é o nosso papel. Manter a chama acesa dentro de nós, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer e mudar o que Ele quer de lugar. E quando Deus muda da maneira que Ele quer, nós vamos entender que aquilo era o melhor. E abrir mão das coisas faz parte dessa mudança. A do Carmo falou: vamos tirar algumas coisas que a gente já nem usa mais, ou algumas coisas que a gente tem demais, ou algumas coisas que são boas e a gente precisa mudar. Para ter o melhor de Deus, nós precisamos mudar, deixar Deus mudar de lugar. Então, aprenda a confiar em Deus. Eu acho que o desafio para esse ano, né? Deus falou muito ano passado que a nossa fé seria edificada, que seria um ano diferente.
E para esse ano Deus disse que seria um ano de desafios, mas também um ano do cumprimento das promessas dele sobre a nossa vida. Então, queridas, para isso acontecer, nós precisamos deixar Deus mudar as coisas de lugar. Você que sabe que precisa permitir que Deus mude algumas coisas, entregar algumas coisas, fica de pé aí no seu lugar junto comigo, para entregarmos e falar: Deus, pode mudar de lugar, pode mudar, pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu sei que as mudanças que acontecerão serão para melhor. Amém, queridas? Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo, por tua palavra. Ó Deus, e nós entregamos nas tuas mãos realmente a nossa casa. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor é aquele que conhece os nossos sonhos, os nossos desejos, o mais íntimo do nosso coração. O Senhor conhece o nosso lado bom, o nosso lado ruim. O Senhor sabe todas as coisas. E por mais que haja desejo no nosso coração de caminharmos no centro da tua vontade, muitas vezes nos perdemos nas nossas mesquinhez, Senhor, nos nossos devaneios de saber, de achar, na verdade, que nós sabemos o que é melhor para nós. Mas, Senhor amado, nessa hora nós queremos permitir que o Senhor mude as coisas de lugar, que o Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer na nossa vida, para que a gente chegue aonde o Senhor quer. O Senhor tem propósito para todas as coisas. E nenhuma das palavras que o Senhor nos falou, ela não vai retornar para o Senhor sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada sobre as nossas vidas. E nós queremos te agradecer, Senhor amado, por tudo aquilo que passamos, por tudo aquilo que enfrentamos e por tudo aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. A maturidade, Senhor amado, tem sido forjada sobre nossas vidas, Pai, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque esse será um ano de desafios, sim, muitos desafios, muitas coisas ainda que teremos que aprender com o Senhor a superar. Mas também será o ano do cumprimento das promessas do Senhor para cada uma de nós. E nós somos tão gratas ao Senhor, porque quando o Senhor mexe, tudo fica mais bonito. Quando o Senhor mexe, as coisas vão ficando perfeitas, Pai. Muito obrigado. E nós queremos declarar nessa noite que nós confiamos em Ti, totalmente em Ti, Pai, e que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. Aquela casa que vai sofrer lutas, tempestades, adversidades, mas ela vai permanecer em pé, porque o Senhor é o alicerce, porque o Senhor é aquele que está edificando, Pai. E desde já nós te agradecemos por isso, Senhor, porque vamos terminar um ano em pé, Senhor. Vamos atravessar um deserto, mas vamos estar em pé, com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos tomou pelas mãos e nos fez caminhar para águas profundas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Há uma gratidão, Senhor amado, nos nossos corações, Pai, e uma esperança de que em tudo, nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Muito obrigado. Em Teu nome agradecemos. Amém e amém. Amém, queridas? Que você tome posse de cada uma das palavras que o Senhor vai estar ministrando no decorrer deste ano. Começamos com o desafio de sermos nós mesmas. Não me importo com aquilo que você pensa de mim. Foi o que a Cris falou, né? Não lembro exatamente o tema, mas o centro da mensagem era esse: temos que ser nós mesmas.
Eu não posso querer ser a do Carmo não pode querer ser eu. Cada uma de nós temos a nossa personalidade. E também não somos a geração floco de neve. Chega de mimimi. Não somos essa geração fraca, né? Que derrete com qualquer coisa. Não. Vamos manter a nossa lâmpada acesa, porque o Senhor está edificando a casa. Amém, queridas? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!